Fala galera, beleza? Salve, salve! Está começando mais um Subcast, um Subversão Podcast. Eu sou o Lucas Bro e a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Eu estou aqui com Dani Guerra, um grande amigo, professor, que eu tenho muito, que eu observo e eu inspiro muito minha vida, né? Não sei se você sabe, mas eu fico acompanhando de longe pela internet, porque a gente perdeu um pouco do contato, mas eu observo muito. Dani, eu vou deixar ele se apresentar aqui, né? Mas foi meu professor no seminário, né? Na época era lutador também, né? Lutador, arqueólogo de coração, doutor, agora não, né? Desde sempre músico, mas se apresenta aí pra galera te conhecer um pouco melhor. Beleza. Lucas, é o seguinte, eu quero te agradecer aí primeiro, né? A gente tá aqui. Desejo para você aí muita força, muita coragem, muito ânimo, bicho, para poder Obrigado. Tocar esse projeto subversivo, que não seja só uma palavra, né, um jargão aí acadêmico que a galera começa a usar, mas que seja para viver, para fazer diferença, principalmente em Cristo, né? Que é a parada, sacou? Eu sou o Dani Guerra, me chamo Danilo, mas meu nome artístico é Dani Guerra. A galera pensa que é Daniel. Eu falo, bicho, e aí Daniel? Eu falo, não, velho, Dani é Danilo. Entendeu? Danilo, mas ninguém saca assim, mas é Dani Guerra. Muita história para contar, né? A gente pode começar a contar aqui. Você falou aí já um pouco, né? Eu falei títulos, mas quem é você, né? Pois é, eu sou o cara que tô aqui na vida para poder viver, para poder fazer, para poder estar cumprindo o meu propósito. Massa. Que estar cumprindo. Aquele lance de cumprir propósito, eu acho mais bonito o gerúndio. Estar cumprindo. Porque quando você fala, o cara cumpriu e acabou, agora? Né? Pode morrer. Não, né? Vou cumprir. Não, o propósito é um processo que você vai no gerúndio cumprindo ele, vai passando e você já está executando. Então o grande lance é eu sou esse cara que quer estar executando o meu propósito em Deus aqui nessa terra, com minha família, entendeu? Entendendo quem eu sou nele. Sacou? Entendendo quem eu sou nele e o que eu posso ser e fazer a partir dele. Sacou? Massa. Aí a minha identidade está dentro dessa parada aí, saca, velho? De entender quem eu sou nele. Né? E quem eu posso ser nele e refletir isso para a vida das pessoas, na sociedade, mas principalmente na minha família, né? Nas minhas filhas. Sou pai de três meninas lindas. Marido de uma esposa maravilhosa também, a Laís, entendeu? Minhas filhas, a Bela, a Dani e a Mel. Então eu sou esse cara, o cara pai de família que cozinha, que lava vasilha. Isso é raro acontecer. Entendeu? Lava vasilha, cozinha. Gente da gente. Cara, né? Dos cara da vida real, né, bicho? Cara da vida real. Mas então, só explicando um pouco melhor então. Conta um pouquinho da sua trajetória, seu contato com música. Depois dos caminhos que você foi indo, a gente vai conversando, né? Mas pra gente entender um pouquinho mais sobre você, inclusive tá lançando o EP, né? Agora, o 100 anos. 100 anos. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, viu? Hashtag 100 anos. Hashtag 100 anos, bora. Né? Mas bora depois nessa. A gente vai fazer eu quero até ouvir essa reflexão aí, como é que você chegou nisso daí, né? Bora. Mas vamos lá, primeiro, você cresceu, como é que é Você cresceu na igreja, você foi pra igreja muito novo, como é que funcionou? Você já tocou na igreja, já tocou fora? Tá. Conta um pouco da sua história aí pra gente. Tá. Eu não cresci na igreja, saca? Um cara brasileiro, a maioria católico, né? Apostólico romano, né? Então minha mãe também católica apostólica, então eu tive esse contato quando criança mais com o catolicismo, fui batizado, tudo mais, né? No catolicismo. E aí, quando eu era pequeno, eu tenho uma madrinha, né? Minha madrinha de batismo, que é a minha madrinha, que eu amo muito, a Valquíria. A gente tem contato até hoje. Eu fui criado, minha mãe trabalhava, e aí me colocou na casa de uma senhora, que é a Vaninha, para me criar, cuidar de mim enquanto ela trabalhava. E lá tinha a filha dela, foi a minha madrinha e tal, e lá minha madrinha era evangélica. Né? Sempre fui. E ela me levava quando eu era criança na escola bíblica dominical, escola de férias. EBF. EBF, e tinha brinquedo, aquelas músicas. Como é que é, bicho?
que você faz, o que você diz. Deus tudo escuta e tudo assim, Deus tudo vê, já viu? Eu já ouvi, mas Então, agora assim, cantar, lembrar, eu não vou tudo que lembrar. faz Não. ou diz você, essas músicas, né? As crianças lá. E assim, eu tive esse contato, comecei a ter contato com Cristo por causa dela. E um dia ela falou pra mim, quando eu era pequeno, andando assim na rua com ela falou, Danilo, sabe essas coisas que a gente fica querendo fazer na nossa vida, dentro, colocar no nosso coração, nunca dá certo. Eu era pequena, ela me falou isso. Nossa. Porque nosso coração imagina assim, o formato do coração é um formato de coração, imagina. Aí você quer colocar um quadrado no formato de coração, não dá certo. Você quer pegar um triângulo, não dá certo. Um círculo, não dá certo. O coração, ele só dá certo no formato de Jesus. Jesus tem o formato do seu coração, ele só dá certo no formato de Jesus, ela falou pra mim. É o único que preenche seu coração. Eu era pequeno, cara. Aí eu nunca esqueci, ela foi a primeira pessoa. Aí assim, aí foi um testemunho já. Eu sempre gosto de falar isso. Uhum. Beleza, escola bíblica com ela, minha mãe falou assim, eu vou colocar vocês no IP, que é um colégio presbiteriano. Minha mãe teve esse insight, né? Tipo, eu me colocar no IP quando eu terminei lá a quarta série. Aí me colocou no IP, aí eu fui pro IP, fui pro acampamento do IP, lá no ABS. Já ouviu falar de acampamento Boa Esperança? Não, esse eu não conheço, não. Não, é o pastor que deve conhecer. A BE, né? Das antigas, né? Tá vendo? Temporadas que tinha lá no 90, ali foi linda, que lá todo o pessoal das antigas conhece lá a BE. Aí quando eu tinha 13 anos, eu fui no ABE, cara. E aí no ABE eu tive meu encontro com o Senhor, saca? Nesse acampamento. Eu cantava, eu já cantarolava, eu gostava muito de cantarolar música. Né? Assim, eu sempre tive facilidade de cantarolar, desde criança. Pegava a música do Spectrum Man. Isso criança eu tinha essa noção melódica toda. Eu lembro dessa música, eu cantarolando e tal. Aí no acampamento, eu sentei na grama lá e fiz uma música pra cantar na Noite de Talentos. Oh, que massa. Entendeu? Moleque. Aí eu cantei a versão daquela Always do Bon Jovi, não sei se eu lembro aqui. Aí eu cantei, né? Eu te amo, Jesus, todo meu coração, pra sempre é teu e na vida eterna, creio eu. Isso. E eu cantando com essa voz fina, né? Tinha quantos anos? 13. 13 anos já tinha feito uma versão. Fiz essa versão, né? Aí, beleza. Aí no acampamento eu ganhei na noite lá de acampante, lá eu ganhei uma medalha lá como melhor acampante. Aí eu subi lá no palco lá, aí a Rossana, que era do acampamento, que estava dirigindo lá, bateu nas minhas costas assim, falou, sai daqui uns dias, é você aqui com a gente. Ela falou isso pra mim. E eu só cantava. Cara, ela falou isso pra mim e Deus colocou no meu coração, nessa hora, a vontade de aprender a tocar, pra ir lá pro acampamento fazer um som, sabe? Que massa. Pra ser músico, pra tocar lá no ABE. Uhum. Aí eu saí já do acampamento, e aquele acampamento assim que eu tive uma experiência com o Senhor mesmo, de não querer ir embora do acampamento, saí chorando lá, o Alex, amigão meu que tava lá na equipante. Ele falou, cara, você vai chegar um momento que isso aqui não vai acabar. Quando a gente for pro céu, esse aqui que você tá sentindo não vai acabar. Ele falou pra mim. Isso com 13 anos. Aí fui pra casa, mãe, quero aprender a tocar violão. Nunca queria aprender a tocar, mas o pessoal queria me ensinar, eu não queria. Mas aí depois desse acampamento eu quis. Virou a chave. Aí fui pra igreja, e lá na igreja tinha de frente do IP tem a igreja presbiteriana, a primeira igreja da 68. E lá ensinava a tocar. Aí ela pagou pra eu começar a aprender a tocar violão lá. Professor Gladstone, foi meu primeiro professor. Esse nome é famoso aqui Gladstone. em Goiânia. O cara é monstro na guitarra, monstro, super músico. Ele era da igreja do Novo Horizonte, presbiteriano do Novo Horizonte, igreja famosa que tem. Ele me ensinou a tocar, um grande músico, um grande guitarrista, foi meu primeiro professor. E aí eu comecei a aprender rapidão, dei um trabalho para ele para começar a tocar, mas depois que eu quis investir mesmo, uns 3 meses eu já estava tocando um monte de música.
E aí já me colocaram o Valvir, que era diretor musical lá do IP, já me colocou na banda. Eu já comecei a tocar nos cultos do IP, saca? O colégio que eu estudava, todo mês tinha um culto. Os alunos mesmo que eram da banda e faziam o som. Aí eu entrei nessa banda do IP. E comecei a tocar guitarra nessa banda. E depois peguei mais aula de guitarra com o Orion também, que é um outro grande professor, um grande guitarrista. E tal. Aí eu fiquei dos 13 até os 17 para 18 anos tocando na igreja. Toquei pra caramba, cara. Toquei com um monte de gente boa. Entendeu? Essa molecada toda que tá tocando agora aí, eu tocava com eles. Bruninho Região, Eduardo, tecladista. Thiaguinho, filho do Wesley da Marlene, do Milagre. Thiaguinho Monstro na bateria. A galera toda, Rodrigo, guitarrista. Aí eu toquei com eles, toquei com o Valmir Fernandes, que é um cara massa pra caramba também, que tá em Recife agora, da música cristã, o cara é bom, da época, muita gente conhece. Toquei. E aí fiquei até os 17 para 18 anos tocando, saca? Na igreja? Só na igreja. Ia sozinho pra igreja, às vezes o Alex ia me levar. Na presbiteriana? Na presbiteriana. Presbiteriana. Eu fiquei dos 13 até quase 18 anos na presbiteriana. Entendi. Ia pra presbiteriana, tocava na UPA, União de Adolescentes. Tive uma história assim musical, saca? Cantava também, tocava e cantava. Foi uma escola também. Escola. Né? Escola. Porque assim, a pessoa, às vezes o caminho nem sempre é de começar na igreja, né, e tudo mais, mas quando tem essa realidade, a igreja é a porta para vários músicos, né? Inclusive nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? E é a primeira vez assim que a gente vê, assim, é diferente tocar sozinho e tocar na igreja, porque tem um ensaio, né? Aprendi muito, cara, tocar disciplina, banda, dinâmica. E foi a época que eu mais estudei também. Tipo assim, o que eu toco de guitarra hoje, eu adquiri a parte técnica mecânica toda nesses 3 anos que eu estudei guitarra. Com o Gladstone e depois com o Orion. Eu estudava demais, a gente era muito dedicado. Tipo assim, 2, 3 horas por dia. Estudava. Adolescente, né? Não tinha tempo. Por conta, né, bicho? E tal, estudava. Então, assim, foi a época que mais, se eu não tivesse passado por essa época, eu não teria condição de tocar da forma que eu toco hoje, que eu consigo fazer hoje, né? Então, assim, foi muito importante pra mim, velho, sabe? Assim, a parte da musicalidade, musical, experiência, de vida mesmo também, de tocar. Com gente que era profissional, né? O Valvir Soares já era um cara rodado lá de Recife, profissional pra caramba, já que veio assumir o IP, a direção do IP. Então, assim, a gente já pegou um cara, moleque, um cara rodado já na música, já fazia esses clubão da vida tudo já, entendeu? Então eu toquei muito com eles, essa galera. E foi uma experiência boa, né? Foi uma experiência boa, sacou? Até os 18. Até os 18. Aí depois dos 18, aí eu decidi fazer o caminho que quase todos nós fazemos, né? O cara que está saindo da adolescência, da juventude, e aí entra o lance da vida, né? Das ofertas da vida, que a gente chama de mundo, né? Que realmente é o mundo mesmo. Sim. Não o mundo como sociedade, mas o mundo como sistema. Né? Aquela parada do sistema cosmológico, né? Que adentra no coração do ser humano desde quando ele nasce, mas nessa hora, 18 anos é uma virada, cara, assim, que é difícil o cara permanecer, saca? Em Cristo, eu digo assim, é difícil. Saca? Vamos lá, então, só uma breve parêntese aqui na sua história aí, porque aí agora você tocou um assunto interessante, porque, tipo assim, a gente falou aqui, né, é importante a igreja, a participação, crescimento como músico e tudo mais. E você já estava inserido, você tinha essa vivência. Provavelmente, não sei se o pessoal da banda, você tinha amigos ali, né? Que vocês tinham essa sintonia. Às vezes só de olhar você já conseguia acertar. Beleza, aí você recebeu o propósito. Aí eu fico uma pergunta que às vezes você talvez já dá um conselho aí pra galera que vê a gente aí, né? Você disse que é difícil mesmo por causa desse mundo como sistema, né? O cosmos, né? O que você acha que a gente, como igreja, precisa fazer, às vezes, para ajudar esse povo que está tendo essas ofertas, esses jovens estão tendo essas ofertas, para eles permanecerem? Você tem alguma dica, alguma coisa? Bicho, cara, eu penso que é individual demais. O ser humano ele tem poder de decisão. Né?
Eu olho pra você, eu lembro do Douglas, aí tem que falar do Bultman agora. Só Pode falar. bateu assim, ó, o reflexo. Depois o Douglas vai assistir esse podcast aí, viu, Douglas? Fica por sua conta. O Bultman vai falar desse negócio da decisão, né? Tipo assim, o cara, pô, bicho, o cara tem o poder de decidir. Eu não tenho muita pauta eclesiológica de poder falar as paradas, não, mas assim, o pastor ele vai fazer a parte dele, vai orientar, vai. A igreja vai fazer a parte dele, a parte dela, vai acolher, né? Orientar, testemunhar, ensinar, direcionar, né? Só que a decisão, bicho, é do indivíduo, né? O cara que tá com 18, brother, a decisão é dele, a decisão do cara que tá com 40, dependendo da idade. A gente tem esse poder de decidir. E o desafio de poder decidir da forma mais sábia. E eu acho muito, cara, vai de cada um, sabe, bicho? Vai de cada um. E a gente não tem controle sobre isso. Não tem controle sobre nossos filhos. Não temos. A gente não tem controle sobre, tipo assim, você vai ensinar, você tira pro bar da sua casa. Tipo assim, independente da sua casa, é uma igreja. Você ensina seu filho, de repente seu filho com 18, 19, na hora que você vê, tá em outra parada, outro mundo. O que você pode fazer? Você vai poder orar por ele, testemunhar, acolher e abrir os braços para quando ele quiser voltar. Certo? É o que a gente pode fazer. A gente não tem como muito decidir pelo outro, cara. Então, assim, não tem uma fórmula de um ensinamento para dar na igreja, uma fórmula X. Eu penso que não. Sim. A vida é mais, assim, nas atitudes do dia a dia, no que você vive o seu dia a dia mesmo, que você testemunha, ama, ensina, e talvez isso aí vai reverberar. E o principal é que o Senhor cuida. Eu penso assim, que Deus cuida de cada um de nós, e cada um tem uma história, né, velho? Com certeza. Cada um tem uma história, bicho. Tipo assim, você vai ver a minha história aqui, você vai sacar. Tipo assim, fala, pô, velho, mesmo você tendo vivido isso, o Senhor te esperou viver tudo isso porque Ele tem um propósito na sua vida. É isso. Mas, não, então beleza, já foi o adendo aí. Vamos, já que a gente já deu uma quebrada, se você quiser tocar uma música sua aí, o pessoal, e se quiser falar um pouquinho dela, aí a gente volta pra sua história também. Tá, então peraí, deixa eu ver assim. Você tá naquele momento lá da adolescência. Eu tô naquele momento de quando eu tô tendo uma ruptura. Né? Cheguei, aprendi uma escala, pá. 19 anos, 18 anos, né? Tinha um bar lá perto de casa. É aquela fase que eu te falando, agora eu te falo os elementos, né? Os elementos que cruzam o caminho da pessoa com 17, 18 anos, né? Bebida, à noite. O que eu chamo de noite? A noite não é o período do dia, mas é a metáfora da escuridão que ela te oferece, né? Do cosmos, né? Dessa vida. Então, a bebida, o cara começa a querer namorar, conhecer o que é um namoro, com a onda, o que é a bebida e tal, mais essa questão da noite, da farra e tal. Então eu falei, pô, bicho, quer saber, cara? Comecei a ir tocar, dei uma canja um dia num bar, lá perto de casa, toquei um blues lá. E aí achei massa. E eu não tava, tipo assim, curtindo muito. E aí fui no outro bar lá perto de casa, vi uns caras tocando samba, vi uns caras tocando. Bicho, esse negócio é massa. E vi a movimentação no bar, eu falei, cara, eu vou aprender a tocar cavaco. Do nada, eu falei, bicho, eu vou aprender a tocar cavaco e vou tocar pagode. Pai, tal. Cara, eu fui começar, acho que eu arrumei um cavaco não sei aonde, tava falando isso pra minha esposa hoje. Peguei um manualzinho de cavaco, sentei lá na portaria do prédio, comecei a pegar as notas. Uma semana eu já tava tocando, eu já fui pro boteco lá que eu vi os caras tocando, já entrei dando canja no cavaco, tocando, os caras gostaram, eu fiquei. Aí entrei pro mundo do samba, aqui de Goiânia, né? E pro mundo da música, da noite. E quando aconteceu isso, eu ainda estava indo na igreja. Certo? Certo. 98, né? Estava indo na igreja. Aí peguei e coloquei um brinco. Nunca esqueço, pá. Eu, na verdade, não estava muito afim mais de ficar na igreja, então eu criei algumas situações para poder sair. Certo? A igreja não tem nenhuma culpa com relação ao que eu vivi. Foi minha decisão. Eu sei disso. Né? As pessoas lá foram maravilhosas comigo. Todo mundo me recebeu super bem na Presbiteriana. Tenho o maior carinho por todo mundo lá.
Mas aí eu decidi, eu falei, pô, vou colocar um brinco, porque se eu colocar um brinco... Aí o pessoal começou a me estranhar lá, eu falei, estão me estranhando, então eu vou sair fora. Aí eu fui saindo pouco a pouco pra tocar na noite. E aí eu entrei na noite que eu fiquei... Aí eu fiquei dos meus 18 até os 25 anos. Foi esse caminho. Bastante tempo, né? Foi quase 7 7, quase 8 anos. Quase 8 anos. Na noite. Aí toquei em grupo de samba, toquei depois fiquei muito tempo no pagode, tocando no pagode. Amo as pessoas que eu conheci no samba. Hoje eu entendi isso, cara. Fala, bicho, eu tô pronto para voltar, sabe? Para voltar e reencontrar meus amigos, porque o que eu vivi não valeu nada, mas as pessoas que eu conheci valeram, sabe? Os relacionamentos que eu tive, não por causa da noite, mas por causa das pessoas, saca? Eu amo essas pessoas que eu vivi esse bicho. Se eu encontro um abraço, vamos fazer um som, cara, faço um som com elas, entendeu? Porque eu tenho história com elas por causa das pessoas, não por causa do que a gente fez, saca? Mesmo que eu não concorde hoje, não é pelo que eu fiz, mas pelas pessoas com quem eu conheci, que eu vivi. Então eu fiquei no samba muito tempo, conheci muita gente, toquei, depois fiz freelance como guitarrista para um monte de dupla sertaneja, depois fui banda de baile, cantor de banda de baile. Caramba! Entendeu? Cantor de banda de baile, banda massa aqui de Goiânia, banda conhecida, saca? Cantor da banda Marcantes, 2 anos, depois cantei na banda Atlanta, quando a Atlanta era casa grande, o pessoal tudo fera lá, meus amigos, entendeu? 2007. Então, fiz uma estrada, né, na música. Sim. E tava achando que tava massa, assim, tentei fazer sucesso na música nessa época, já cantava, tinha música, compositor, né, sou compositor. Gravei uns CDs na época, umas paradas, a gente gravou umas CD pop, uma banda que eu tinha, um projeto chamado Flyer, saca, banda pop. Mas nada deu certo, assim, a gente, nada virou, a gente também não tinha muita estrutura para tentar muita coisa, mas no que a gente tentou, a gente não virou nada, sabe? Mas eu queria realmente fazer sucesso por causa daquele lance que eu te falei, eu queria fazer sucesso pela fama, pelas comodidades, as facilidades que a fama traz para nossa vida, que é justamente essa parada, sexo, drogas e rock and roll. Fama é isso, né? O cara quer fama para isso, para usufruir da fama, ele não quer fama geralmente o cara não quer fama para ajudar ninguém, ele quer fama para se beneficiar com a fama, né? Inclusive a gente estava falando aqui off-topics, né? Quando você bebe uma água aí, que eu perguntei isso para você, né? Mas muita gente se lança, né, no meio artístico em busca de fama, né? E aí você falou isso daí, né? Até falou, não, já sou bem resolvido. Inclusive você falou do seu tempo, né? Tipo assim, não, Deus tá me dando não sei, né? Vou usar essas palavras, mas você pode corrigir, né? Tipo assim, agora é o momento seu para você de novo, né? Se lançar na música, mas não é o objetivo ser famoso, né? É cumprir um propósito, né? Sim, está cumprindo um propósito. Isso que é mais legal, eu acho que independente de fama, se você seguir nisso daí, eu acho que já foi, já é aquilo do mais que vencedor, né? O mais que vencedor não precisa nem ganhar a corrida, né? Porque ele já ganhou, na verdade, né? Então, isso eu achei muito legal da sua fala, né? E aí, falar isso, assim, o que você quer passar uma mensagem, entender um pouquinho disso aí, você voltou para essa área, não sei se você saiu, né? Mas assim, você está empenhando trabalho e força, né, na área da música, de novo. E aí, o que é que você espera, ou qual que você acha, que você entende de propósito nisso daí na sua vida, uma mensagem, atingir pessoas que talvez você... O que é que você entende nesse ponto aí? O que é o propósito, então? Da sua vida mesmo, é muito específico aqui. Entendi. Mesmo, né? Cara, é aquilo que eu te falei, assim, vou falar isso aqui, depois vamos voltar para aquela... vamos, sim. Aquela porta lá que a gente tá... cara, meu propósito eu entendi que meu propósito é aquele que eu te falei, é ser quem eu tenho que ser em Cristo e fazer o que eu preciso fazer nele. É um pouco subjetivo isso aí, não tem muito... É isso. Sim, cada um é cada um. Pá, isso na música, né?
E a música que envolve toda a estrada que eu já percorri, toda a bagagem que ele já me deu, sabe? E é pra falar, é aquele lance que eu te falei, minha música é querigmática. O que é essa parada? É aquele lance que Paulo, né, sai falando, Jesus Cristo, o ressurreto, pá, e por causa disso a gente tem fé, a gente crê, por causa da obra que ele fez, por quem ele o que ele fez na minha vida é pela experiência, eu sou o cara da experiência, né, do fenômeno. Uhum. Então, assim, o meu lance é falar dele através da música, Massa. saca? Uhum. Falar dele através da música, falar de quem eu sou nele através da música, do que eu sinto a partir dele através da música, sacou? De fazer, cara, uma parada e isso ele vai organizar pra tocar quem ele quiser, sacou? Eu não tenho direcionamento assim, pô, que eu quero muitas pessoas ouçam, que um monte de gente pá. Isso aí ele vai organizar. Se ele quiser que muita gente ouça, muita gente vai ouvir, e não só ouvir. Se ele vai tocar no coração das pessoas através da minha arte, saca? Quantas pessoas ele quiser, o que ele quiser fazer, sacou? Essa parte eu não consigo, a gente não consegue dimensionar, né? Mas assim, está fazendo isso, né? Está vivendo isso e está cumprindo também com um lance do dom, né? Que é muito assim, é um presente que ele me deu. Sim. Essa parada da música eu sempre soube que eu tinha que fazer alguma coisa. Sempre soube, velho. Sempre estava dentro de mim e falava, cara, quanto que vai ser, Senhor? Eu preciso fazer. Só que não era tempo. Não era tempo, não era época ainda de eu fazer, justamente por causa dessa estrada, dessa maturação. Depois a gente vai conversando sobre isso. Sim. Sacou? Então, beleza. Sacou? Então, vamos lá. Aí você... 18 anos. Vamos voltar para a 27, história. 25 anos lá Tocando na noite. Tocando na noite, pá e tal. E assim, bicho, e aí eu quero fazer uma adenda aqui que eu entendi. Porque, tipo assim, quando eu tive eu vou contar pra você que agora da minha experiência, né, que eu tive com o Senhor, que eu tava na noite, no último ano que eu estava tocando, eu tava um cara já bem sucedido, assim, entre aspas, né, assim, no meio, já um pouco conhecido e tal. Tinha carro, tava morando num apartamento que minha mãe tinha deixado eu morar, tal, tudo estruturado, tava ganhando bem. Aí eu comecei foi o ano que eu comecei a usar droga, cocaína. Eu fiquei quase um ano usando. Antes eu só bebia muito, bebia demais, que já é uma coisa muito ruim, né? Cada noite descontroladaço na bebida, fiquei muitos anos, cara. Deus me livrou de coisa demais, bicho, por causa de bebida. Bebia, então não dá, assim, resumindo, né? Me livrou. E aí eu comecei a usar droga. Só que esse ano, que eu tava achando que eu tava, né, estourado. I want to get away, fly away. Aquela parada, achando que tava demais. Aí eu tive um princípio de overdose, saca? Caramba. Um dia que eu tava numa farra, pá, falei, bicho. Aí meu coração começou a parar, cara, disparava e parava assim. Eu falei nada pra ninguém, meus amigos, meus colegas, fui pra casa. Pensei que eu ia morrer, falei, bicho, hoje eu vou morrer, cara. Hoje eu vou morrer, agora já era. Entrei pra dentro do banheiro, colocava a mão no coração, se o coração ficava, não batia não. Passava uns 2 minutos na minha cabeça na época, né? Pum, batia, falei, parava. Eu falei, cara, eu acho que hoje eu vou. Aí eu entrei pra dentro do chuveiro. E fiz uma oração pro Senhor. Aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida, bicho? O que eu tô fazendo? Tô enfiando uma faca no meu peito todo dia, que eu usava muita cocaína. O cara entra de cabeça, pior do que todo mundo, né, cara? O cara que entra é ingênuo pra tudo. Eu sou um cara, sou um cara ingênuo, assim, uma personalidade mais ingênua, então eu já entrei de cabeça pior do que todo mundo. O cara que já os malas já do negócio consegue controlar, eu fui aquele cara que passei. E aí aconteceu isso, eu cheguei e falei, aí no banheiro, falei, Senhor, isso aí foi dia 29 de outubro de 2007, uma segunda-feira. Aí eu falei, Senhor, comecei a me arrepender, eu falei, cara, tô arrependido disso que eu tô fazendo, cara, não tá certo. Tipo assim, arrependimento é que se pudesse voltar atrás, você faria novamente? Esse é o lance do arrependimento, né?
diferença do remorso, né? Se eu pudesse voltar atrás, você faria? Não. Eu falei, cara, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Aí eu falei, Senhor, posso até morrer hoje, mas eu quero ter o Senhor na minha vida. Eu falei para Jesus. Eu tava pensando mesmo, falei, cara, já era, mas vou acertar aqui com o Senhor aqui, mas eu quero ter Ele. E aí eu saí, cara, do banheiro, fui lá para o meu quarto, do apartamento, comecei a melhorar assim, fui no pit dog, comi um salada, tomei uma Coca-Cola, fui lá pro meu quarto, aí sentei lá, falei, Senhor, isso 2007, que tem quantos anos, né? Nossa. 15, né? Quase 15 anos. Falei, Senhor, eu quis fazer sucesso, tem um monte de música aí, galera dupla sertaneja já gravou, não sei o que, mas essas músicas não querem dizer nada pra mim. Me dá uma música falando o que o Senhor fez na minha vida. Uma música. Isso assim, já no quarto. Aí ele me deu essa música aqui, que foi a primeira música que eu lancei ano passado. Eu chamei Em Minha Vida, que é a música mais bonita do mundo inteiro, porque é por causa da verdade da letra dessa música que eu consigo caminhar e tô caminhando até hoje. Massa, Sabe a massa. onda? Ela toca aí pra nós. Ela tá em movimento, cara. Chama-se Em Minha Vida. Aí ele me deu essa música aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. Em minha vida tanta história se passou e eu sem entender o que sonhavas para mim. Era perdido num mundo louco de ilusões, sem sentido algum, sem valor nenhum, porque eu tentava me esconder procurando emoções, mas tudo aquilo era em vão, porque eu vivia por viver, tão sozinho sem você, até que um dia o sol brilhou e iluminou meu coração. Jesus me encontrou, Jesus me achou, num mar perdido de ilusões e sem sentido. Ele me resgatou, me libertou. Agora eu tenho a vida que eu sempre sonhei, e hoje eu posso ver o que eu nunca enxerguei, e também vivo tudo que eu nunca pensei. Então é o seguinte, bicho, essa música aqui, você viu o refrão aqui? Jesus me encontrou, Jesus me achou, um mar perdido de ilusões e sem sentido. Ele me resgatou, me libertou. Quando eu cantei isso aqui, me libertou, eu pensei que eu nunca ia sair das drogas, velho. Quando eu cantei isso aqui, eu senti que ele tinha me libertado das drogas. Mas isso foi no dia? No lá? dia. No dia, né? dia 20, o dia que eu passei mal, sentei no quarto, falei, Senhor, me dá uma música falando o que o Senhor fez na minha vida. Ele me deu essa música, desse jeito tá aqui, ó. Veio de uma vez? De uma vez, cara. Massa. De uma vez. Isso é cabuloso, Uma hein? inspiração de uma vez, porque é verdade. Sim. Aí libertou, eu falei, bicho, eu tô livre das drogas, cara. Me deu aquela sensação, eu sabia. Agora eu tenho a vida que eu sempre sonhei. Tipo assim, não é eu vou ter a vida que eu sempre sonhei daqui pra frente. Eu sabia que era daquele dia pra ali, eu já tava tendo aquela vida que eu sempre sonhei. E hoje eu posso ver o que eu nunca enxerguei,
e também vivo tudo que eu nunca pensei. Isso tudo aqui, aí o que aconteceu? O que aconteceu? Eu acho que sempre vou me emocionar quando eu falar dessa música aqui, Até eu porque assim, que é verdade, que aí eu falei, Senhor, que música bonita. Naquele dia eu falei, que música bonita, Senhor, que o Senhor me deu. Aí ele falou lá dentro do meu coração, a voz dele, que é como uma chama que nunca se apaga. Aí ele falou assim, isso é só o começo. Nossa. Ele falou pra mim. Eu nunca esqueço, cara. Nunca esqueço, bicho. Tipo assim, ele falou assim, só o começo, velho. Aí eu senti aquela presença dele grande assim, ele falou, isso é só o começo. Aí eu peguei, fiz essa música. E essa música aqui, cara, foi a primeira música que eu lancei ano passado, assim, no clipe. Cara, foi bonito demais. Eu vi no YouTube. Ixi, aí quando o cara entende a lógica, né, da música, sim, você vê a grandeza da música, e ela sempre vai ser a minha música mais bonita. Porque ela é a música desse reencontro com o Senhor. Nesse tempo, eu achava que eu estava sendo encontrado, que eu não tinha ele na minha vida. Minha oração foi uma oração de desespero. E ele entendeu, né? Ele entendeu. Mas assim, eu tinha ele na minha vida, cara. E depois eu fui entender, falei, bicho, um amigo meu falou assim, eu falei, cara, Jesus mudou minha vida. Eu saí, cara, depois desse dia, Lucas. Eu fiquei doido, cara, pra ir pra igreja, voltar pra igreja, pra ir correndo atrás de igreja. Você largou a música? Eu larguei, cara, bom que você falou, cara. Nesse dia eu fiz um propósito com o Senhor. Aí todo mundo vai entender, assim, depois, se a pessoa entender isso que eu vou falar aqui, vai entender o meu posicionamento daqui pra frente, isso que eu sempre tive na minha vida depois desse dia. Eu falei, Senhor, teve a última noite que eu passei mal, cara, eu sabia cantar umas 500, umas 1000 músicas, eu tinha repertório demais, velho. Eu cantei umas 500 músicas, cara. Eu e um brother meu assim, ó. Eu cantando aí, comecei a passar mal, falei, bicho. Cantando só junto com ele assim na festa e usando droga. Falei, bicho. Falei, Senhor, eu já cantei música demais. Eu já cantei demais. O que eu for cantar daqui pra frente, eu vou cantar pra falar o que o Senhor fez na minha vida. Nesse dia eu falei pra ele. E aí acabou, velho. Aí eu saí da noite. Aí eu saí, cortei tudo assim, foi bem drástica a parada. Os seus amigos correram atrás de você? Assim, como eu tava... Muita gente veio atrás, mas eu saí fora, eu dispensei na moral, mas falei, cara, agora acabou. Entendeu? Acabou. Banda, eu parei. Entendeu? Uhum. Parei, eu vivia disso, eu parei, cara. Parei de... Nossa, então você teve que aprender um outro jeito de viver também. O Senhor me sustentou também, de outras formas. Cara. E o Senhor, cara, me sustentou de uma forma muito grandiosa todos esses dias. Já são 15 anos, claro, 2007, eu acho que são 15, ou mais, cara, nem sei. E ele organizou outras formas de me sustentar. Eu nunca mais, até hoje, o Lucas, eu não ganhei mais dinheiro com a música. Um profissional igual eu ganhava antes, entendeu? Mas ele me sustentou de outras formas e ele começou a me mostrar a depender de viver da fidelidade dele, não da minha, saca? Entender que a gente vive pela fidelidade dele. E aí eu fui viver, bicho, fui viver, e minha vida sempre foi a vida mais, tudo que eu já vivi, assim, com 2 anos que eu tinha vivendo com ele, já tinha sido uma vida muito melhor do que a vida, tudo que eu tinha os 25 anos para trás. Eu lembro disso, falava, Senhor, que isso aqui eu já vivi aqui já foi muito mais massa do que eu já vivi antes, entendeu? Então, assim, aí teve esse propósito, saca, na música, tipo assim, que eu ia cantar sobre ele, falando o que ele fez na minha vida. Ele me deu uma chance, né? E aí eu entendi que na verdade ele tinha me dado uma chance ali de viver uma vida diferente com ele, entendendo a companhia dele daquele momento pra frente. Que antes eu não entendia. Eu tinha tido experiência com ele no acampamento, cara. Não é assim um negócio, tipo assim... Mas eu abandonei ele, né? Eu escolhi abandonar ele e ele teve longanimidade comigo, cuidou de mim esse tempo todo. E esperou, né? Esperou e teve longanimidade. Então, assim, cuidou de mim esse tempo todo, saca? Esse tempo que eu tive distante dele, que ele nunca teve distante, cara. Uma música bonita do Valvic, eu até gravei um pedaço do Insta. Deus está bem perto de você, perto de você. Talvez você nem notou,
Deus não te abandonou, Deus nunca te deixou, Deus nunca muda. Essa música sempre ecoou na minha cabeça, cara. Mesmo eu estando na noite e tudo, a música dele fala, Deus está bem perto de você. Você que não confiou. Foi você que não confiou. A gente é que não confiou, eu que não confiei, mas ele sempre teve. E nesse dia dessa experiência, ele clareou, cara, no meu coração a chance, a oportunidade de caminhar com ele, de entender que ele estava presente, mas de viver uma experiência daquela pra frente com ele, como eu nunca viveria, que eu nunca tinha vivido antes. Saca? Eu acho muito interessante a gente falar isso, porque tipo assim, é igual você falou, né? A gente, vamos supor lá, jovem, 18 anos, umas experiências da noite, igual você falou, não é um período do dia, mas um mundo mesmo, um sistema, né? Uma atmosfera de vida, né? Um estilo de vida. Que também gera um estilo. Tem um prazer, mas parece estar sempre faltando algo. E é engraçado que essa alegria, essa paz, esse contentamento, isso que a irmã falou pra você quando você era pequeno, né? Que cabe do tamanho, parece que preenche, né? Uhum. É diferente a alegria e o prazer que a gente tem em Cristo, que a gente fala assim, realmente vale muito mais do que aqueles momentos, porque aqueles momentos passam, né? Passa. Né? E tá com Jesus não passa, parece que é aquilo que você falou do acampamento. A gente, no céu a gente vai ver isso aqui pra sempre, né? Olha, isso realmente é um testemunho muito forte que não, eu não consigo nem falar em palavras, porque você tá falando aí, eu também fico lembrando que às vezes algumas coisas da minha história, né? E aí eu fico assim, nossa, é mesmo, olha. E aí eu olho pra trás e falo assim, é maturidade, é o tempo certo, o momento certo, né? O tempo certo, o momento certo. Eu tive essa chance, né? Eu encaro isso como uma chance que ele me deu, já são 15 anos, cara. Depois, eu nem assim, falei com a minha esposa, eu não curto muito ficar falando, você vê que eu sou, minha parada é resumida, assim, o que eu vivi pra trás, pra falar o que eu vivi pra frente. Sim. Saca? Então depois, cara, nesses 15 anos, cara, eu aprendi a viver pela fidelidade dele. Ele mudou, assim, minha história, assim, outra história, né? Outra onda, outra parada. Uhum. A música, aí eu falei, o que aconteceu? Vamos falar um pouco de música. Aí eu falei, cara, eu tô com as músicas, tinha um monte de música. Ele me deu um monte de música nesse ano, cara. Esse ano de conversão. Chamo de conversão porque conversão é a parada de você voltar, né? Conversão convergir, não quer dizer experiência, fenômeno salvífico, né? Conversão é uma coisa, o fenômeno salvífico é outro. Né? Ele te encontrou, é um fenômeno salvífico. A conversão você pode várias vezes se converter. Né? Você foi lá, converteu. Foi lá, voltou. Desviou, converteu. Foi fora do caminho. Então, não é. Então, assim, nesse momento de conversão, eu penso assim que ele me deu um monte de músicas que eu estava falando nesse ano. E eu já queria gravar as músicas e sair cantando. É aquele lance das igrejas, né? Que o cara converte no mundo, já quer estar no mundo gospel, mas assim, de coração aberto. Não, que o povo crente fala primeiro amor, voltou o primeiro amor. Não, tava de coração aberto. Eu falei, cara, eu tenho que gravar essas músicas. Ele me deu um monte de música bonita falando de que ele tinha feito, pá. Cara, eu tenho que gravar essas músicas. E eu tentava gravar essas músicas, cara. E não dava, e assim, era canseira, bicho. Eu gravava, mas demorava e tal. E pegava um pedaço de uma música aqui, outra música ali, e não conseguia... Não fluía, né? Não conseguia organizar uma forma de divulgar essas músicas, sabe? De gravar... Eu nunca tive um CD, cara, assim... Nunca tive um CD gospel, de música gospel, entre aspas, música cristã. Uhum. Eu tinha música separada. Você tem uma música no computador minha, essa aqui... Só eu que sei das músicas, eu e minha esposa. Aí... Beleza, e tentava sair, falei, cara, não vai rolar, cara, isso. Aí, de repente, eu tô na igreja tocando, na IBC, e aí o Senhor falou, agora... não, aí você voltou, você foi pra... Fui pra IBC. Você não foi pra presbiteriano. Aí que loucura foi essa? Não, aí eu fui com um brother meu, falei, cara, eu quero ir pra igreja, o Saulo, um brother meu, falei, bicho, vamos na igreja, vamos na tarde, numa quarta-feira, num culto. Eu tava procurando, né, ele falou, vamos no culto de quarta-feira à noite, lá na Batista, lá que é bom, cara. Bora. Aí eu chego lá na IBC no quarto à noite, tá o Chiloá pregando, o Chiloá, pouca gente, como sempre. Quarta-feira, né? Pouca gente, quase ninguém, mas eu lá com o Sauleira lá, pá.
e tal. Aí falei, bicho, eu sempre ficava correndo de batismo, sempre. Batizar não, moça, não vou batizar agora não, porque ia pros encontros da vida, saía correndo dos encontros que os caras queriam me levar pros encontros, meus amigos, enquanto eu tava tocando, saía, era terminar no domingo, no sábado eu falava, bicho, meu amigo, eu não quero passar a cruz não, cara, eu falava pra ele, não quero passar essa cruz não, porque tinha uma cruz lá no meio, tinha que passar, tinha que mudar de vida. Eu falei, cara, eu não dou conta, bicho. Então eu saía correndo dos encontros, batismo, né? Aí nesse dia, cara, o Senhor falou comigo, agora você vai batizar. No culto de assim, quarta-feira. O pastor falando outra coisa lá, eu acho que sabe aquele negócio de batismo, agora chegou a hora de você batizar. Aí beleza, aí falou comigo isso nesse culto. Aí de repente chega o Moca, que é um cara top aí, baterista, um dinossauro aqui de Goiânia, monstro, e é lá dessa igreja. Essa igreja nossa só tem um monte de música massa, é a história. Aí o Moca chega agitando, ô pastor, ó o próximo a batizar aqui, ó. Falou desse jeito, cara. Na mesma hora. Aí eu falei, bicho, é aqui que eu vou ficar. Aí eu falei, aqui que eu vou ficar. Aí Deus ele confirmou assim na hora, assim, né? No final lá terminou, eu falei, ô, pastor, ó o próximo que a batizar aqui, ó. Agitando, ele agitou, mas o agito dele, eu falei, cara, é aqui mesmo, cara. E aí todo mundo me acolheu muito bem lá, em 2007 isso aí. Acolheu muito bem e eu fiquei na IBC. E estou lá até hoje, já tem todo esse tempo todo. E aí, assim, comecei a tocar, né? De pouco a pouco já comecei depois de um tempo, comecei a tocar lá e tal. E aí esse brother meu, o Saulo, que é um cara, assim, importante na minha vida, assim, ele chegou, também tinha reconvertido, né? Aí, é a história de cada um. Cada um. Aí ele falou, Danilo, vamos ser pastor, bicho? Vamos entrar no seminário, cara. Ele me agitou. Vamos entrar no seminário, cara. Falei, cara, seminário? Que parada é essa, bicho? Não, seminário pra gente ser pastor, cara. Vamos falar com o pastor aí pra gente ser pastor lá, não sei o que. Ele que agitou não fez nada. Ele não fez o curso? Não, moço, ele não fez nada. Mas eu fui lá e falei, pastor, eu quero ir pro seminário. Quer estudar? Quer. Mas você não queria ser pastor? Na hora eu achei massa a ideia. Ah, sim. Na hora. Eu tinha 26 anos, na hora eu achei legal a ideia. Olha o pastor rindo lá. Na hora eu gostei. É a mesma história, né, pastor Sérgio? Volta, né? Sabe de nada, né? Inocente, né? O cara pode falar aí. Aí o Saulo, não, beleza, eu cheguei no pastor, o pastor falou, ó, Chiloá, super pastor, Duarte Chiloá Vasconcelos, cara, referência aí. Falou, você vai ter que esperar 1 ano. Se você realmente quiser ir pro seminário, você vai ter que dar um tempo de 1 ano aqui na igreja, aí eu te mando pro seminário. Aí tá certo, né, cara? Sim, acabou Batista, de chegar, né? O menino. O cara tá certo, Batista aí é aroeira, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu esperei 1 ano lá na igreja, passou 1 ano e falei, você quer ir? Quero. Aí ele me deu a carta pro CTBAN. Aí eu fui no CTBAN com a minha esposa. Nesse meio tempo, eu cheguei na igreja, vi minha esposa lá, mas a gente não teve, assim, contato nenhum, assim, intenção nenhuma. Depois de uns 4, 5 meses, aí o Senhor me fez ver a Laís, a gente começou a se olhar e tal, e depois a gente começou a namorar. Foi mais importante do que... Aí ele organizou pra mim, ele me presenteou com a Laís, lá na igreja. No outro ano a gente já começou a namorar, e nesse ano que eu passei esse ano inteiro namorando com ela, quando a gente estava noivando, a gente foi no seminário, em 2009, fazer entrevista lá, no CTBAN. Aí ela falou assim, eu falei, amor, você vê que eu fico tentando gravar essas músicas, né? Os caras, quem tava fazendo sucesso na época era o Thales, 2009, né? A história. Tem umas músicas massa. Ela falou assim, ó, agora eu acho que é o momento de você estudar. Ela falou pra mim. Ela falou pra você? Falou. Eu acho que agora é o momento de você estudar. A gente andando assim no Tatico, depois de ter feito a entrevista lá no seminário, antes de matricular. De você fazer o seminário, porque Deus ele vai quando você estudar, depois que você estudar, Deus vai te usar na música de uma forma que só a música vai te levar em lugares com a música, de uma forma que só a música não te levaria, por causa dos seus estudos. Olha que ela massa, falou. cara. Que visão, hein? Porque realmente falta muita música de propriedade. E é engraçado porque até ortodoxia é isso, né? É a música certa, né? Música correta, né? O povo traduz como doutrina, como negócio, mas é porque antigamente o povo cantava porque a maioria não sabia ler nem escrever, né? E é ensinado pela música, né? E aí falta muito essa referência mesmo de pessoas que entendem para fazer a poesia, né? Aí ela me falou isso.
Ela falou isso, eu falei, amor, é isso aí. E aí eu comecei a estudar. Eu entrei no seminário tranquilo, mas quando eu entrei aconteceu uma mágica na minha vida, assim, do Senhor, sabe? O primeiro dia que eu entrei eu já achei que gostei. Eu te falei isso pra você. Falou E, mesmo. cara, eu falei, cara, isso aqui é massa demais. Porque eu entendi que o conhecimento de tudo, da ciência, era o conhecimento de Cristo. Eu sempre fui eu sou um cara muito cristocêntrico, muito cristológico. Então, assim, foi bicho, cara, que isso aqui tudo, eu entendendo isso aqui, eu começo a entender Cristo também. Isso aqui também. Pois então, tudo apontava para ele, toda a questão do conhecimento da ciência. Eu falei, bicho, aí, cara, bicho, aí eu virei um cara rato de seminário. Eu fiz o seminário 3 anos lá, cara, como se eu estivesse fazendo a maior faculdade do mundo, esse seminário. Foi lá que você conheceu o Douglas? Conheci o Douglas lá. Douglas deu aula de grego hebraico, teologia contemporânea. E assim, no segundo ano de seminário já tive aula com o Douglas. E assim, o seminário, cara, eu não tinha feito faculdade, né, cara? Tipo assim, eu fiz segundo grau. Supletivo ainda pra terminar. Então eu tinha feito o 3º ano com supletivo. Nossa, ainda teve que aprender E eu muita parei coisa. 10 anos, fiquei assim, da noite eu fiquei sem estudar, cara. Sim. Então eu voltei pro seminário, eu tinha quase 27 anos. Então, um cara de quase 30 anos entrando no seminário, bicho, eu entrei sem fazer prova, sem nada, né? Entrei e aí falei, cara, encarei como se fosse mais do que uma faculdade, bicho, sério, mas sabe o que? Fazendo o meu máximo dentro das minhas limitações. Eu fiz o seminário, cara. Fiz o seminário, ele conhecia o Douglas lá, ele foi um professor que mudou, assim, um cara super importante da minha vida, bicho, assim, acadêmico, de pensar teológico, eu devo muito para ele. Devo muito a ele. É o professor, assim, o professor que mais, como é que eu posso dizer, cara, mais me influenciou, sabe? Mais me influencia até hoje, entendeu? Ele é um cara assim que, e a gente parava lá no seminário e ficava conversando lá fora. Eu era daqueles alunos, né? E não deixava ele ir embora. e com a motinha dele lá, ele já tinha recém-casado, queria ir embora. Eu falei, não, moço, fica, para. E eu não era casado, né? De bicicleta, para. Não. Aí hoje ele fala, você entende agora, né? Como é que era o negócio, né? É o horário, tem que ir embora. Ele fala, aí, então assim, aí a gente ficou amigo, cara. A gente começou uma amizade no CTBAN. E aí eu falei pro Douglas, falei, cara, eu vou, quando eu entrei no seminário, eu falei, eu tenho que continuar estudando. Pra que você vai estudar, bicho? Eu tenho que continuar, cara, eu tenho que fazer uma pós-graduação. Nem sabia o que era negócio de academia. Quando eu entrei, eu falei, quando eu terminar, tinha aquele lance da convalidação, ainda na época. Que tinha, hoje em dia acabou, tá difícil. já é. Aí eu falei, cara, quando terminar, eu vou convalidar meu curso, porque eu quero continuar estudando. Foi dito e feito, velho. Eu terminei o CTBAN, no outro ano, 2010, eu consegui convalidar ele. Eu estudei pela FAIFA. Não era para ter feito, tinha 7 vagas lá, eu tirei a 10ª colocação. Não era para ter entrado, mas o pessoal desistiu lá, deu certo na vaga de eu entrar. O Senhor colocou para eu não parar de estudar. Não ficar um ano sem eu tinha que ficar um ano. Pá, e tal, eu entrei na FAIFA. Quando eu entrei na FAIFA, eu falei, cara, eu quero fazer um mestrado. E aí fui na PUC, vi que tinha mestrado lá. A minha esposa me incentivou muito a fazer, porque, tipo assim, só com um seminário, eu não tinha, como é que eu posso dizer, bicho? Perto de um monte de padre que estudou na Itália, que fez um monte de coisa, eu era um cara assim que ninguém dava nada. E para entrar na PUC, eu tinha que entrar com bolsa. Para ganhar bolsa, eu tinha que passar uma colocação boa. Sim. Mas eu fui minha esposa me incentivou muito. Ela falou, com você a história é diferente. Ela falou, na sua vida tudo é diferente. E ela Deus vai estar indo confirmando tudo, né? Ela falou, na sua vida tudo é diferente. Vai lá e faz a prova. Cara, eu estudei pra caramba, li todos os livros. O Senhor me abençoou, fui lá, fiz a prova, passei em primeiro lugar e me deu a bolsa. Primeiro lugar. Foi, me deu a bolsa. Pá! Entrei no mestrado na PUC, fiz o melhor mestrado que eu pude fazer, estudei pra caramba, vivi o mestrado. Eu quero fazer o doutorado. Viveu ou sobreviveu o mestrado? Vivi, eu vivi. Porque diz que não tem vida, né? Eu vivi tudo, cara. Vivi, eu quero fazer o doutorado. Já emendei, prova de novo, tinha que ser com bolsa, porque era 3.000 e tantos reais por mês. Estudei pra caramba, o Senhor me abençoou, organizou, passei em primeiro lugar de novo. Ganhei bolsa de novo pra fazer o doutorado. O Senhor me deu a bolsa. No doutorado eu falei, eu quero fazer doutorado na Itália, aquele lance que eu te falei. Ele colocou tudo no meu coração já. Doutorado na Itália.
estudar, concorrer à bolsa. Ele foi e me deu uma bolsa para estudar na Itália, no doutorado. Aí eu fiquei esses anos todos na PUC estudando com bolsa. Ele me deu para poder pagar o curso, para poder fazer. Saca? Então, assim, e aí fui para Itália, estudei lá, morei 6 meses na Itália. Foi uma bênção, saca? E nesse meio do caminho, ele sempre me sustentando de várias formas, né? Eu e minha esposa no nosso casamento. Eu vivi e viveria de novo. E o pessoal falava, pô, bicho, por que você está estudando, cara? Você vai ser professor? Que todo mundo quer, Lucas, saber do material, a finalidade, né? Por que você está fazendo isso? Eu falei, cara, eu não sei. Eu falava desse jeito. Não tinha pretensão e de estudei com a maior coragem, cara, com a maior raça, bicho. Fiz pra valer, cara. Assim, eu sabia que era... Então, eu não sei, mas eu sabia, eu fui entendendo depois o porquê. Mas eu sabia que eu tinha que estudar. Eu sabia que ia ser pra ele, pra Deus. Por ele e com ele. Eu sabia que ia ser. Eu sabia. Aquela resposta que eu te falo. Por quê? Eu sei que é pro Senhor, ele vai organizar vai ser pra glória dele, pra honra dele, isso que eu tô fazendo. E aí tá, bicho. Aí foi nessa época que a gente se conheceu. Eu tava fazendo doutorado ainda lá no seminário, né? Eu acho que você tava... Não sei se você tava fazendo, você tava... Quase indo pra Itália. Quase indo pra Itália, Quase indo pra Itália. Eu fui pra Itália em 2017. Né? Então, assim, aí, bicho, vivi essa experiência acadêmica. E hoje, depois que eu terminei o doutorado, eu entendi que o Senhor me fez um coração de cientista, né? De pesquisador, de construção de epistemologia, que quer dizer isso, de você produzir conhecimento novo, produzir ideia nova, de poder criar alguma coisa, proposta teórica, teológica nova. Então eu sou esse cara da teoria, da teologia. E para eu ser um teórico da teologia, eu não tenho que estar ligado à academia, eu não tenho que ser um professor universitário, eu não tenho que ser um cara que tenha uma carreira acadêmica. Eu sou um cara que vai sempre estar escrevendo livro, eu sempre vou estar falando que o conhecimento que ele me deu está em mim. Inclusive você escreveu um livro, né? Escrevi um livro, Cristotopia. Cristotopia, dos espaços de Cristo, né? É ligado a... Eu li, eu achei difícil. É difícil, né? Não é fácil a leitura, não. É o conceito do teatro, dos espaços do teatro grego? Tem isso também. Ou eu tô viajando aqui? Tem isso também. Então tá bom. Mas quem quiser conhecer ou saber mais do seu livro, tá onde para vender? A Fonte Editorial. O site da Fonte Editorial, você clica lá. Se tiver ainda exemplares lá, não sei se já esgotou, se não, a edição. Mas eu também tenho. Eu também tenho exemplares. Qualquer coisa, entra em contato com a gente, a gente passa. Qualquer coisa, entra em contato com o podcast aqui com o Lucas. Aí a gente passa, mas é legal. E suas teses, né, de doutorado foi na área do livro Evangelho de João, né? Evangelho de João. Evangelho de João. Aí que você pegou essa ideia de sistemas, de coisa ou não? Sim. Foi dali, né? Minha parada é cristologia, eu entendi isso desde o seminário. Quando eu fiz a meu TCC de seminário, eu fiz sobre Jesus da fé. Sempre sobre Jesus. Um choque aqui. Eu vou choque aí? Eu gostei no ferro. Aí, bicho. Sempre sobre Jesus, né? Aí, assim, eu fiz sobre Jesus histórico, Jesus da fé. Aí, quando eu entrei no mestrado, aí eu estudei aquele versículo sobre o reino de Deus e o mundo, João 18:36, saca? Meu reino não é desse cosmos, desse mundo. E aí eu destrinchei lá esse versículo. E na minha tese eu trabalhei o prólogo, né? Que é esse texto que eu tatuei aqui, Evangelho de João, em grego, né? Que se trata, né? Na origem era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Né? E aí a questão da encarnação, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. E eu escrevi uma tese sobre esse texto, e o Logos se fez carne, falando da questão da divindade, da humanidade de Cristo, do reino dele, da glória, que eu faço uma intersecção desses prismas, né? Que eu chamo de mesocristologia. Aí tem todo um... Tá entre as... Não, é uma questão entre, mas sem ser uma mistura, né? Uma fusão, não é uma fusão. É uma relação dialética entre a divindade e a humanidade de Cristo, que eu chamo de mesocristologia, saca? Muito interessante. É uma relação dialética, não é uma
fusão de uma coisa Nesse na outra. período aí, você estava focado em estudar. Você tá focado em estudar. Nem mexeu em música. Tanta inspiração aí do nada. 10 nada. anos. 10 anos, cara. Foram 10 anos estudando. E a música na minha vida era tocando. Sempre tocando na igreja. Não, sim, né? Mas não compondo. Na composição, às vezes, acho que apareceram algumas. Parecia. Acho que sim. Acho que apareceram Desse algumas. período que você estudou, tem alguma que você lembra, assim, ou que você, agora que tem esse conhecimento, você fez em cima, alguma música ou não? Uma música que eu vou lançar pra frente, que tá dentro do meu EP, é uma das músicas que eu fiz dentro Vou cantar um pedaço aqui. Essa música é a terceira música do meu EP. Ela se chama Clarear. Eu fiz ela quando a gente foi pra Maragogi, eu e minha esposa. E aí eu vi o mar batendo, a luz do sol batendo no mar no meio-dia, o mar ficava mais claro, sabe? Quanto mais o sol subia, mais lá é tipo o Caribe brasileiro, né, Maragogi. E aí eu fiz essa música aqui falando do texto bíblico, cantando o texto bíblico e falando e fazendo a poesia em cima, chama Clarear, saca? Mas eu vou cantar um pedaço. Um pedacinho pra nós aí, porque ainda tá no EP. Tá no EP. Amanheceu o meu dia, a luz raiou aqui dentro de mim. E amanhã contempla o azul do mar, o céu aqui clarear. Um novo olhar me faz enxergar que na origem era o motivo, e o motivo era Deus. Sem Ele nada do que foi feito se fez, e com Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Como o sol Ele veio pra iluminar o azul do mar. Como o sol Ele veio pra iluminar, pra me iluminar. We didn't know that's kept on, no, that's kept on love on, sweeter than isso aí. Clarear. Clarear. Entendeu? Essa Massa música demais. aqui tá é uma música que vai estar na terceira faixa do EP. Saca? Isso aqui é só Uma palhinha. uma palhinha. Mas assim, falando realmente desse texto aqui, você viu? Eu cantei essa música na minha defesa de tese. Você cantou lá? Cantei, bicho. Falei, cara, eu vou defender a tese, bicho, eu vou cantar uma música. Ali já começou foi quase a minha transição mesmo assim, de voltar pra música. Na defesa da tese eu peguei o violão e, cara, eu vou defender a tese aqui, vou cantar minha música. Defendi a tese, falei, peraí, agora tem uma música pra cantar aqui, tem a ver com o versículo, tal, cantei a música, entendeu? Douglas tava lá, viu? Mas tem no YouTube também. Tem no YouTube. Tem no YouTube, no meu canal tá lá, defesa de tese com música. Aí eu cantei essa música aqui. Demais. Entendeu? Aí então aí ali começou você voltar para a área da música e já não deixar, né, a academia, mas igual você falou, você tem a mente cientista, mas você começou agora a ir para a área onde era aquilo que Deus estava querendo que você fosse, mas você tinha que passar por tudo isso daí. Eu tentei, cara, ser professor acadêmico, assim, de carreira. Eu fiz uma prova lá na Metodista. Na época da pandemia, acho que 2021. Teve um edital, eu concorri lá no edital, fui bem pra caramba, só que não passei, assim, não entrei na cadeira. Eu ia entrar, se eu passasse, eu ia ficar lá, morar lá em São Paulo, entendeu? Carreira no programa de pós-graduação lá em Ciência da Religião, doutorado, pá. Ia ficar velhinho lá dando aula. Só que não rolou. Assim, eu tentei. Aí eu entendi que, na verdade, assim, cara, fiquei feliz de não ter dado certo porque eu entendi que não era pra ser. Sabe? Quando a gente tenta as coisas, quando a gente tá dentro, a gente sabe que tá dentro da vontade do Senhor e você tenta a coisa e não dá certo, tá massa. É porque não é pra ser. Não é pra dar certo. Mas você tentou, você viu que foi. Você fez a sua tentativa.
E aí, assim, eu continuo dando aula, freelance, trabalho... Hoje seu sustento é de professor de música, ou não? Não. Você faz o quê? Bicho, eu faço música, Então, mas eu não trabalho, cara, com mas música. você não trabalha com música? Não. Rapaz, então Eu é trabalho Deus no meu Senhor, o sustentando. Senhor que me sustenta, eu, minha esposa, minha família, todo dia, cara. A gente vive milagre. A parte financeira da nossa vida, cara, o dinheiro pra mim não... Cada dia vale menos. Uhum. Entendeu? O dinheiro pra mim cada dia tá mais distante, cada dia vale menos, cada dia tem menos valor. Sabe? O dinheiro pra mim ele só serve pra poder pagar as minhas contas e proporcionar momentos. Sabe? Proporcionar momentos com sabedoria de vida pra minha família e para as pessoas. Porque o dinheiro como objetivo de vida, ele pra mim tava já foi uma época, mas cada vez ficou mais distante, saca? Então eu não tô preocupado com dinheiro, eu só preciso eu sempre vou viver, cara. E aquela parada que eu te falei, assim, todo mundo passa dificuldade. Sim. Saca? Nessa caminhada desses 15 anos, a gente passa dificuldade, passa algum outro tipo de dificuldade, mas sempre o Senhor sustenta. E aí eu nunca vi um justo mendigar o pão. O que quer dizer isso, cara? Quer dizer o seguinte, desde a antiguidade nunca se viu um justo mendigar o pão. Não é que o cara é justo, a ideia desse nunca, eu entendo na minha vida, não é que o cara não pode mendigar o pão, é que ele não deve. Tá vendo o texto? Tipo assim, nunca se... Não, o justo, não, desde a antiguidade, o cara que é justo, quer dizer, isso o cara que é justificado pelo Senhor, que tem vida, que o Senhor é na vida desse cara, ele não tem necessidade de fazer isso. De mendigar, de pedir, por favor, pelo amor... Tipo assim, não é necessário. Por quê? Porque o Senhor sempre vai prover. De uma forma ou de outra. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à dificuldade, sacou? Então, assim, a gente passa, cara, mas a gente vive por essa fidelidade dele. E sem precisar fazer ficar nessa coisa que entendeu? E é difícil hoje, né? Porque a Bíblia fala, o justo viverá por fé, mas parece que a gente não acredita, né? E ouvindo esse testemunho seu aí, acho que a gente precisa aprender mais sobre isso, né? Porque realmente... E aí entra outra coisa aí também, porque você vive assim, vai recebendo assim do Senhor esse entendimento, mas você tá, igual você falou, você entendeu esse seu propósito e você está respondendo a ele, e aí Deus sustenta, Deus vai abrindo as portas, vai colocando o caminho que você quer, igual você falou. Eu tentei ser professor, não deu. É Deus mostrando outro caminho, né? Isso é muito incrível, viu, Danilo? Parabéns, mostrando o caminho, assim, e aí, igual eu te falei, eu tentei, né, a parte acadêmica, eu acho massa pra caramba, sabe? Acho massa demais. É o que eu sou. Tipo assim, é igual o lance do conhecimento, tanto que ele é massa, porque assim, aquele jargão, pessoal, conhecimento ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar, cara. O que o Senhor me permitiu viver, as minhas experiências, o dom que ele me deu de entender as coisas, que eu considero como dom também, saca? Dom do Espírito, de você sacar, de conhecer as coisas, de ter mais facilidade. Ele me deu essa facilidade. Eu não tinha isso não, velho. Quando eu entrei no seminário, ele me deu isso aí. Eu não tinha essa facilidade. Eu nunca pensava em teologia, nunca pensei em nada. Eu fui um cara cru, sabe? Um cara cru. Eu entrei no seminário, porque eu fui ler a Bíblia depois, né? Quando eu entrei no seminário, terminei o seminário, eu fui ler a Bíblia. Eu falei, cara, porque no seminário você não tem tempo pra ler a Bíblia, né, velho? Aí eu terminei, eu falei, agora, esse ano, eu como o cara é teólogo, bicho, eu preciso ler a Bíblia. Eu falei, sentei e li a Bíblia. Depois, no dia da convalidação, eu li a Bíblia durante um ano. Que ali, eu falei, cara, então eu entrei cru pra caramba, mas ele me deu o dom, né, cara, de você conhecer, né, gnoses, né, que chama de você entender as coisas, sacou? Então, assim, e aí de ter os insights, isso é coisa dele, entendeu? O cara não sabe nada, mas o cara tem um insight, bicho. Às vezes o cara que tá lá estudando, o cara não tem 20 anos, mas você chega lá e fala, pô, bicho, que isso, cara? Às vezes é um senhorzinho da igreja, semi-analfabeto, ele fala uma coisa, você fala, opa! Entendeu? Então, assim, ele me deu essa parada, eu sei que ele me deu, e eu sei que eu vou precisar, quando for pra ser inteligente, eu vou ser inteligente na hora que for pra ser, saca? Fazer o que eu tenho que fazer na hora que for pra ser. Nada de eu ficar fazendo graça pra ninguém, saca?
Quando precisar de fazer um negócio relevante mesmo na sociedade, eu vou fazer. Entendeu? Vou fazer. Quando precisar de publicar uma parada massa, eu vou publicar. Eu vou precisar de sentar para escrever um lance massa, eu vou escrever. Se precisar falar uma coisa legal, eu vou falar. E aí vem esse lance da música dentro dessa parada toda, que vem depois, vem agora de um ano para final do ano de 2021 para cá, né? Um ano e pouco, né? Um ano e pouco. Mas no meio da pandemia. No meio da pandemia. Meio da pandemia. Aí eu tive essas tentativas e tal. E eu também falei, cara, pô, bicho, já ia fazer 40. Então vou fazer 41, ia fazer 40 anos. Falei, bicho, Senhor, e a música? E agora? E a música? Eu preciso. Porque eu tava na onda, tipo assim, pra eu ser músico, eu vou ter que voltar a estudar pra ser músico. Falei, cara, eu não posso me comparar com ninguém. Eu comecei a entender a minha estrada, como eu falei da identidade, né? Tipo assim, porque eu vi os caras tocando, eu curto muito jazz. Só que eu não estudei igual os caras estudaram jazz. Mas, um exemplo pra você, né? Não estudei, os caras estudaram 20 anos de jazz, os caras chegam, então, eu não estudei, cara, mas eu faço meu som. Eu tenho uma coisa dentro de mim, cara, que é minha. Sim. Entendeu? Pra fazer, pra pôr pra fora. Sem eu precisar de estudar, lógico que eu preciso estudar, preciso melhorar, mas eu ficava muito me travando, porque eu falava, cara, eu preciso estudar pra fazer. Só vou fazer quando eu estiver nesse nível tal. Entendeu? Mas aí o Senhor me mostrou, falou, cara, faz o que tá dentro de você. Faz quem você é. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para aprender, tem muita coisa para estudar, tem, muito importante. Mas eu tenho muita coisa para pôr para fora do que está dentro de mim. As melodias, o dom que ele me deu, a musicalidade. E era isso que eu estava querendo fazer. Aí eu falei, bicho, agora chegou o momento, cara. Eu vou fazer 40 anos, entendeu? E as coisas começaram a conjuntura da vida o Senhor começou a organizar, né, de tudo para isso, para caminhar. Eu falei, cara, e aí, assim, tudo começou a encaminhar, né? Nós estamos num mundo digital, é outra parada, tem toda uma ferramenta diferente, você se divulgar, tudo tá acontecendo, né? Aí eu falei, cara, agora eu vou comprar um celular e vou começar. Fiquei sem conhecer o Instagram eu fui conhecer agora, de um ano pra cá. Minha esposa, você tem que ter Instagram, você tem que ter Instagram. Não, você quer ter não. Aí eu falei, cara, eu entendi que o Instagram seria, na minha cabeça, o meu espaço de arte. A minha história, minha vida. Independente de quantas pessoas acessem ou não, mas eu estaria me expressando ali. Então eu comecei a me filmar, fazer minhas músicas, tocar e colocar lá no Instagram. Estou citando isso para te falar o exemplo da ideia de espaço de expressão, né? De arte, da minha arte. Não de reproduzir, mas da minha personalidade musical, da minha identidade. E aí eu fui começando a me descobrir como artista, assim, o que está dentro de mim, a me entender como artista, na minha expressão artística, a me redefinir como artista. E eu sempre quis tocar guitarra, tinha muito tempo que eu não tocava. Eu sempre, na noite, eu era mais cantor. Né? Mas a guitarra é um negócio que está no meu coração desde a época da igreja. De moleque. Então ele me deu essa ideia, essa oportunidade de agora ser um músico, ser um guitarrista, um cantor e um guitarrista. Um guitarrista e um cantor que faz o meu som, saca? Minha onda. É tudo que eu já vivi, as minhas experiências, as influências musicais, mas tudo miscelado da minha identidade musical que eu entendi agora, saca? Minha parada. Então assim, e aí fui construindo, falei, cara, 40, bicho, eu preciso, agora chegou a hora de eu viver, fazer, colocar pra fora o que eu tenho pra fazer na música. Foi daí que surgiu a ideia do EP 100 anos? É aí que aconteceu, eu peguei, eu preciso lançar, e aí entrei nesse mundo digital, comecei a entender que eu precisaria existir mesmo digitalmente, né? O artista hoje tem que existir digitalmente, né? Ele tem que ser um cara físico assim, mas ele tem que estar lá nesse mundo, que é um mundo paralelo, né? O universo digital que a gente vive.
Na verdade, ele é o real agora, né? E aí, assim, eu entendi isso, cara. E eu falei, cara, eu vou lançar primeiro a minha música, eu vou começar do começo. Eu tinha a música gravada em minha vida, piano e voz, que eu gravei com o Milton 13, 14 anos atrás. Muita caramba a música, a gente foi no estúdio e gravei com ele. Falei, cara, eu vou remasterizar essa música, eu vou lançar essa música. Tudo de forma independente, eu sou um artista independente, saca? Não tem gravadora, não tem selo. Sou um cara que tem autonomia para poder fazer as coisas, poder caminhar. E aí, falei, bicho, vou gravar e descobri uma produtora de clipes muito boa lá do Rio de Janeiro, a Gênesis Primeiro Music. Pesquisei, os caras massa pra caramba. Falei, bicho, vou gravar um clipe lá com eles, da minha música. Fui lá e gravei 2 clipes. Das 2 músicas que já estavam gravadas, que era Em Minha Vida e Maravilhoso Deus. Em Minha Vida é aquela do testemunho. E a gente gravamos os clipes lá e lançamos ano passado, no começo do ano, lá no YouTube, nos meus canais e tal. Né? E aí, assim, já comecei a trabalhar, a fazer. De uma forma bem mais profissional, saca? Parada profissional, uma parada mais... um foco naquele lance que eu te falei, foco em fazer, mas fazer de um jeito profissional. E aí depois lancei a música, chama Megiddo Song, né, que foi fruto da minha experiência arqueológica lá em Israel. Pra você ver como é que Deus faz. Mesmo eu não estando na academia, eu ainda faço coisa, cara, que é surreal, coisa de alto nível, assim, que ele me levou lá para Israel, cara, para viver a experiência lá de escavar em Megiddo, que é o lugar lá que no Apocalipse fala que é onde vai ser a batalha entre o bem e o mal, Armagedon, Megiddo, essa palavra vem de lá, a gente traduz para Armagedon e tal, Armagedon, a montanha de Megiddo e tal, então eu tava lá. Se realmente for lá mesmo, eu tava lá. Lá entendeu? É um sítio arqueológico. Sítio arqueológico, cara. E o que tem ali de baixo é o que? É escavação, é uma cidade? Ali é época pré-cananeia, ali é de 5, 6 mil anos atrás, entendeu? Aí são várias cidades que vão se construindo na mesma montanha, vai ter nas guerras, vão sendo destruídas, a Megiddo era destruída, eles reconstruíram a estrutura em cima e vai virando um tel, que se chama, vai virando um monte grande. Aí é uma montanha, um negócio alto assim, um sítio arqueológico. E você vai escavando cada camada, você vai chegando, vai mais longe, né? Tá. Sabe o que eu lembro até hoje? Eu lembro de você falando uma vez, depois que você tinha voltado da Itália, ou se era de Israel. Da Itália. Da Itália mesmo, né? Você falou assim, acho que era como é que chama quando tinha os templos em cima lá? Acrópole. Acrópole. É a Acrópole. Nossa, até hoje eu lembro desse testemunho lá, isso marcou muito também. Foi. E quando você foi falando, aí eu comecei a imaginar o texto bíblico, eu imaginando eu lá no negócio, assim, eu falei assim, cara, se pudesse, né, se fosse acessível, eu queria ter muito isso, só para conhecer mesmo, para a gente se inserir nesse mundo que é o mundo bíblico, mas de certa maneira ainda está meio longe da gente, né? Eu não tenho essa imagem visual, né? Talvez você tenha porque você já foi, né? E eu falei assim, cara, olha que legal. E aí eu lembro também, o Douglas também falando assim, explicando o texto do Salmo, né? Olho para os montes, de onde vem o meu socorro veio do alto. Aí eu lembro dos templos em cima dos montes. Falei, caramba, é umas coisas que é o conhecimento que a gente tá falando. E aí quando a gente tem esse conhecimento, aí de acordo com o dom que Deus te dá, você vai usando, né? Você usou a música, né? Hoje eu faço mensagem, mas assim, não menosprezando a mensagem, mas assim, às vezes a música alcança muito mais pessoas, né? Então eu falo assim, cara, aí, ó, cada um usar o propósito daquilo que Deus te deu, né? Propósito. Né? Mas então, pode terminar aí, eu só fiz um adendo aqui, eu falo demais. Mas... Aí eu tava falando Você tava lá nesse Israel, fez a música. Pô, cara, então foi uma oportunidade que Deus me deu assim, foi massa pra caramba, porque eu fiz música, eu fiz ciência lá, arqueologia, mas eu levei um violão, toquei tudo quanto é lugar lá, bicho, as ruínas, toquei em Megiddo, me filmei e tal, então eu fiz a parada, fiz música, né, toquei na Cesareia Marítima, nos templos, nos teatros de Herodes lá que ele construiu, fiz meu som lá, cara, entendeu? Então foi massa pra caramba a experiência, assim, de ter esse conhecimento arqueológico, mas também de levar a música, né, a arte junto. Né? Que geralmente a galera da academia, os caras acharam massa, violão lá junto e tal, o pessoal gosta, né?
Então foi muito legal. Fica muito só naquilo lá, né? Então tem que dar Fez uma... som, tal. Foi legal. E aí, dentro desse processo, eu já tava com a ideia de fazer uma parada guitarra e voz, saca? Esse ano, desde o ano passado, falei, cara, eu tenho que gravar um lance guitarra e voz. Que é o que eu faço no Insta. No Insta eu tô lá tocando guitarra e cantando. É a minha parada, não tem banda, não tem playback, não tem nada. Aí eu fazendo, pá, minha onda e tal. Falei, cara, eu tenho que gravar um lance guitarra e voz, minhas músicas. E aí a gente projetou, sentou, a gente conversei com a minha esposa. Ela é a pessoa que me ajuda muito. Ué, tinha que estar aqui porque pra contar a história junto com você, né? Ajuda demais, ela é minha companheirona, cara. Ela assim, qual que é o repertório? Qual que são as músicas? Ela pegava minhas músicas. Ela falou, você tem uma música bonita que chama 100 anos. Ela falou pra mim. A música 100 anos é boa. Sua música é boa, aquela música 100 anos sua, ela falou pra mim. Eu falei, amor, ela é boa essa música. Não, então vamos botar essa música, vamos gravar essa, qual que é a outra? Aí a gente foi escolhendo as músicas. Ah não, vamos gravar aquela outra, então que chama Canção do Amanhecer, que ela falou que é bonita. Depois Clarear, que é essa aqui, e depois surgiu uma outra música que é uma bônus que eu gravei, que chama Rosa dos Ventos. São 4 canções, 4 tracks, né? 4 canções. E aí, guitarra e voz, bicho. Aí eu falei, cara, e aí foi surgindo a ideia, foi se maturando e tal. E comecei a gravar em setembro do ano passado. Rapaz, em pouco tempo. Setembro, né? Cada mês eu ia no estúdio e gravava uma música. A gente projetou, falou, não, esse mês a gente grava, depois eu produzo a outra música, gravo. Porque eu mesmo produzo, eu mesmo vou lá e gravo, né? Gravo, então assim, era o tempo de eu sentar, produzir isso no meio, cuidando das meninas e tal, um monte de coisa acontecendo, mas é aquele lance, passando por muitas barreiras, muitas dificuldades, vários aspectos, mas o Senhor permitindo produzir melodia em meio à tempestade, que é o lance que eu gosto de falar, né? De achar um tempo de respirar em meio às dificuldades. E aí esse EP ele tá saindo dentro dessa pegada, que é o lance mais assim, é a síntese da minha identidade musical atual, sabe? De quem eu sou hoje, estou muito feliz com as músicas, elas me definem muito bem, elas me representam muito bem, assim, como músico, como artista, saca? No que eu penso, sabe? Da verdade que se faz minha, sabe? Eu gosto de falar assim, eu não gosto de falar minha verdade. Acho paia isso, porque respeito, né? Mas a minha verdade ela é muito subjetiva, ela é muito aberta. Eu prefiro a verdade que se faz minha. O que é verdade e ela se faz minha também, né? Porque senão... Então, assim, eu acho massa assim, a ideia eu penso que ele transmite essa verdade, saca? E tô achando o máximo, estou esperando, cara, no final do mês aí tá chegando o lançamento e a gente vai trabalhar a música 100 anos, que é a música que minha menina também tá achando o máximo, as meninas, que legal. Eu tô, vixe, esse negócio, cara, eu falei, você tá achando bom, então tá bom, elas cantam, cara. Que bom, cara. Então, assim, a ideia é essa, cara, de trazer uma parada que eu coloquei de identidade, assim, de identidade visual, identidade musical, foi incorporar o Talkbox, né, que eu achei legal. Você sabe aquela mangueirinha? Eu vi você fazendo já. Eu faço, né? Falei, cara, bicho, isso é massa. Instagram mesmo. Vou aprender esse lance, cara. Eu vi um brother meu fazendo na internet, no teclado, falei, cara, eu vou colocar isso na guitarra. Isso faz parte de você, né? Você também gosta de tocar e ficar fazendo tipo o som também da guitarra. Solfejando, solfejo. Gosto. Aí eu peguei e falei, cara, vou aprender a fazer talkbox. De novo. Nada aí. Você tá encostando no ferro. Toda hora dá desculpa interromper. Isso aqui é pra acordar, Acorda, bicho. Então, aí eu falei, cara, vou fazer talkbox. Que é uma parada massa demais. Então, assim, tá bem diferente da parada, saca? As músicas. Eu penso que vai alcançar quem for para ser alcançado, e assim, o público que for para absorver, vai absorver, Sim. saca? A gente vai fazer um trampo de mídia massa disso aí, saca? Agora, pela fé, estamos fazendo tudo, sabe, velho? Sim. É um passo de fé mesmo, que eu vou fazer daqui pra frente. Vocês vão ver aí, pessoal que acompanha aí mais pra frente esse ano,
vai rolar algumas coisas aí, questão de mídia e tal, porque passo de fé, saca? Eu não tenho nada. Em termos, Danilo, assim, eu sou um cara assim, vamos dizer assim, financeiramente, cara, a gente não tem, mas a gente tem o que é maior do que de qualquer grana. A gente tem o Senhor e o propósito dele, vive pela fidelidade dele. Então, e outra coisa, a arte, ela é muito maior do que qualquer precificação financeira, saca? Qualquer preço. Então a arte, ela supera tudo isso aí. Se você confia no Senhor e na arte que você tem que meter as caras. Então eu vou meter as caras, entendeu? Tipo assim, tô fazendo já desde o ano passado um caminho artístico, saca? Mas agora chegou esse EP 100 anos aí, é um EP pra dar uma virada na minha vida musical. Massa. Sabe? Ele vai dar uma virada na minha vida musical, assim, igual eu te falei, né? Questão de fama, de sucesso, não, mas a minha vida musical, eu vou começar a trabalhar com música daqui pra frente. Massa. Aquele lance que você falou, pô, bicho, você tá vivendo de quê? Como é que é? Não, daqui pra frente eu pedi pro Senhor pra ele me sustentar através da música, financeiramente através da música, saca? Meu trabalho mesmo ser a música. Daqui pra frente, a partir desse EP aí, meu trampo vai ser a música, saca? Tenho certeza disso. Vou trabalhar, vou viver de música daqui pra frente. Cara, e assim, eu acho isso demais. E pode contar com a gente aí no que a gente puder fazer, divulgação, né? O que a gente puder, a gente vai estar aí. Queria que você, então, tocasse e cantasse a música de trabalho sua aí também pra gente encerrar e depois a gente faz umas considerações finais. Até porque já tá dando muito tempo, né? Já tá explodindo, né? Nem sei, vai. Mas, pra mim, assim, foi uma alegria, um prazer. Eu agradeço demais você ter vindo aqui, você ter aberto sua vida aqui, né? Eu acho que isso é muito difícil, né? A gente falar assim, ainda mais um negócio que vai estar na internet, que não sabe, né? Mas, assim, a gente faz isso com amor também. A gente aqui também tá da mesma forma, né? Isso foi um projeto que foi acontecendo, foi fluindo naturalmente também. A gente encontrou muitas dificuldades, a gente decidiu fazer por nós mesmos e cada vez vai aparecendo uma pessoa para agregar. Hoje a gente tem o Diogo, tem o pastor Sérgio, né? O pastor Sérgio, todo mundo aqui está fazendo tudo de graça, né? Mas é para um propósito, né? E eu espero que isso aqui também possa abençoar a sua vida, né? E eu fico muito feliz e muito obrigado de novo por ter vindo, porque tirar um tempo nessa rotina louca sua aí também, né? De quem está produzindo, você tá batendo escanteio, correndo para cabecear e comemorando, né? Então, assim, eu sei como é que é, né? Pelo menos eu imagino como que é, mas de verdade, muito obrigado. Valeu. Canta sua música aí pra nós e agora eu acho que você, pelo menos mais 3 fãs aqui você já conseguiu pra seguir, né? Valeu. Essa música aqui, ela se chama 100 anos. O que acontece, o lance dessa música aqui? Ela fala assim, o refrão dela fala assim, posso viver 100 anos. Se eu não te conhecer, não vale nada. Não valeu nada. Ela vai mexer com o tempo. Tipo assim, o cara fala, pô, velho, eu quero viver tempo relacionado aos anseios do ser humano, o que ele tem para fazer na vida dele, o que ele quer ser, o que ele quer construir, conquistar, né? Eu costumo dizer o seguinte, você chega lá na Roma Antiga, que eu tive a oportunidade de visitar, né? Você vê o Coliseu lá, que Nero, Domiciano, Cláudio, os imperadores do primeiro século chegaram, os caras, Calígula, que foi um cara que esbanjou pra caramba, entendeu? Tipo assim, os caras conquistaram tudo, velho, assim, na época. Os caras eram imperadores, velho. Imperador, que o imperador naquela época, bicho, do mundo antigo, o cara era, né, o cara, vamos dizer assim. Só que, cara, tudo que o cara viveu, você chega lá agora, estão as ruínas. Tudo passou. E na nossa vida tudo é assim. Igual eu falo, você imagina daqui a 100 anos aqui, essa geração não vai estar mais aqui daqui a 100 anos. O cara nem se liga aqui daqui a 100 anos, mesmo que você tenha tido todo o dinheiro do mundo, tenha tido toda a fama do mundo, todas as mulheres do mundo, tudo que o ser humano quer, na verdade tudo vai passar. Os filhos dos filhos vão passar, e daqui 200 anos, que tá esse chão que está aqui, outra coisa vai estar rolando aqui. E a gente vai ficar só na memória, ou nem na memória, porque ninguém tá nem pra nada, na verdade, na memória histórica. Então, assim, aí a música ela vai mexer com isso, vai falar, pô, cara, o que adianta você fazer tudo, mas qual que é o sentido da vida? E aí eu vou trabalhar,
vou provocar, né? Falar a intenção de que o sentido da vida é o conhecimento de Cristo. Né? Então tudo que você faz, e não só isso desconstrói até a relação do tempo. Porque quando o tempo, na verdade, sem Cristo, ele não é nada. Tudo que você faz para o seu tempo, e o tempo pelo tempo, ele não é nada. Mesmo que se ultrapasse 100 anos, e que esses 100 anos se tornem uma eternidade, essa eternidade, se a gente pensar numa relação espaço-tempo, né? Essa eternidade sem Cristo, ela não é nada. Ela não vale nada também. A eternidade do homem pelo homem é igual os vampiros, né? A galera que quer ser eterno, você sente a eternidade do ser humano de nunca morrer. Sem Cristo isso também não valeria nada, porque é só tempo. Então o grande lance é o conhecimento, quando em João fala a vida eterna é essa, né? Que conheçam a Deus, né? Conhecer a Cristo, conhecer a Deus. E aquele lance que Paulo fala, agora eu vou conhecer Ele como eu sou conhecido. Então o grande lance da vida, cara, é o conhecimento eterno do Senhor. É essa relação de conhecimento eterno. Sem isso, cara, o tempo é só tempo. Então a música ela vai falar essa parada do tempo, dos 100 anos, dos anseios do homem, do poder, que o cara consegue um monte de coisa, tem poder, conquista um monte de coisa, mas se ele não conhecer a Cristo, não valeu nada. Sacou? Mais ou menos isso aí. Vou contar um pedaço aqui, não vou dar muito spoiler. Vamos lá. Uma versão acústica, né? Posso viver sim, posso viver 100 anos. Mas o que vai acontecer depois? O que vai acontecer depois? Posso fazer sim o que eu quiser com tudo. Mas quem eu sou e o que eu serei depois? Posso viver sem me preocupar com o sentido, as loucuras me entregar sem me importar, sem achar uma razão para viver. Encontrar todo motivo pra me entregar. Refrão. Posso viver 100 anos se eu não te conhecer, não vale nada. Não vale nada não. Posso fazer muitos planos se eu não te conhecer, não vale nada. Não vale nada. Posso viver sim, posso viver 100 anos. Sacou a onda? Aí sim, hein? Valeu demais, mais uma vez, obrigado. Tem alguma consideração final, algum recado queira dar? Ai. O povo quer te achar, te acha no Instagram, qual que é o Instagram? Moçada, quem quiser me achar, me acha no Instagram Dani Guerra, sacou? Pode digitar lá Dani Guerra com 2 N's e I, Dani Guerra, @Dani Guerra, né? Me acha lá no YouTube também, Dani Guerra, tem meus clipes lá. Plataformas digitais aí, Spotify, Deezer, da sua preferência, estão minhas músicas lá. E o EP sai agora no final do mês. Não sei quanto que vai estar saindo esse podcast aqui. Provavelmente semana que vem. Então final desse mês de março, moçada, vamos lá colar junto, entendeu? Hashtag 100 anos Dani Guerra. E vamos nessa. Obrigado por tudo, obrigado Lucas aí. Eu que entendeu? agradeço. Deus abençoe sua vida, esse projeto aí.
Tá bom? E vamos nessa. Tamo Valeu. junto. Obrigado, gente. Até mais, até o próximo. Siga o nosso canal também, nosso Instagram. Para você que tá aqui, ative o sininho, subscreva aí, né? E se você quiser abençoar, né, a vida do Danilo, além das orações, né, pode entrar em contato com a gente passa o contato, né, ou alguma forma, algum outro jeito, só conversando com a gente aí, ou com ele mesmo na rede social dele direto, né? Você pode mandar mensagem, ele vai responder, né? Isso aí. E também a gente tem a loja Subversão com 3 bonés, toda essa verba vai ser para cada vez estar melhorando mais aqui, né? Agora com os novos parceiros, a gente tem o projeto de colocar o ar, terminar aqui, mas se você veio até aqui, até agora, é porque você está gostando. Então, se puder abençoar a nossa vida de qualquer forma, com oração ou com esses recursos financeiros, fica à vontade e segue nós, é nóis. Obrigado.